Honra estarmos aqui no segundo aniversário da Igreja de Rio Santos. Tanta coisa já aconteceu, nem parece que é só 2 anos, né? Tanta coisa já aconteceu aqui, tanta coisa boa de Deus, e uma turma preciosa do Senhor está aqui reunida. Amém? Para a glória do nome do Senhor. Essa igreja tem sido uma referência para nós, da Convenção Rocha Eterna, as igrejas da Rocha Eterna, e é com muita alegria que nós dizemos isso. Nós temos tido esta igreja como uma referência para nós. Ele levou o padrão em muitos aspectos, e ela tem sido realmente uma referência, e nós louvamos a Deus e oramos para que vocês continuem crescendo e se desenvolvendo e continuando a ser uma referência para todos nós, amém? Que Deus abençoe a vida do pastor Fred, pastora Fabiana, toda a liderança aqui da igreja, todo esse povo lindo, e que o nome do Senhor continue a ser glorificado. Amém, amado? Aleluia. Seu coração está aberto esta noite? Se não está, eu te convido a abri-lo, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Há algo que Deus tem falado conosco nesses dias, e eu quero compartilhar esse algo com você, amém? Isaías 44. Aleluia. Glória a Deus. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Aleluia. Nosso coração está aberto, nossa mente está alerta. Nós vamos receber a incorruptível semente da palavra de Deus, que é poderosa para transformar as nossas vidas e para estabelecer algo novo em nós. Aleluia. Nunca mais, irmãos, haverá um culto como este. Nunca mais. Este culto é único, ele é singular. E porque ele é único e singular, torne-o ainda mais singular, abrindo o teu coração e permitindo que Deus fale com você. Aleluia. Deus tem algo bom para nós. Isaías 44, 2 versículos nós vamos ler, o versículo 3 e o versículo 4. Glória, o Senhor é bom, a sua palavra é poderosa. Aleluia, Ele reina, Ele reina. Ele está acima de todo principado e potestade, todo poder que se nomeia, não só no presente século, mas também no porvir. Ele é rei. Aleluia. Nós estamos no reino. E no reino a palavra é lei. A palavra do rei é lei no reino. Glória. Deus é bom. Isaías 44:3 diz assim, uma promessa de Deus. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Aleluia! Há uma promessa de Deus aqui, Ele prometeu. Este texto, irmãos, está dentro de um contexto da restauração do Israel físico. Mas eu queria te dizer que há aqui um sensus plenior, como se diz em teologia. Há um sentido além do sentido primeiro, que é o quê? Que é Deus prometendo que irá derramar do seu Espírito. E o que Deus está prometendo aqui é o que nós chamamos de avivamento. Diga avivamento. Aleluia, o que é avivamento? Avivamento é um tempo especial de Deus. Em tempos de avivamento, Deus derrama da sua presença de uma maneira poderosa, abundante, transformadora, gloriosa, miraculosa. É um tempo especial de Deus. Em tempos de avivamento, nós vivemos o extraordinário de Deus. Está comigo ou não? E Deus está prometendo avivamento. Ele disse, eu vou derramar água sobre o sedento. Eu vou derramar torrentes de águas sobre a terra seca. Eu vou derramar do meu espírito. Avivamento é um tempo especial de Deus. Em tempos de avivamento, coisas gloriosas acontecem.
Irmãos, todos nós vivemos no ordinário de Deus, e ordinário aqui no bom sentido da palavra, no tempo comum, e o tempo comum já é maravilhoso, mas em tempos de avivamento, não estamos só no ordinário, estamos no extraordinário. Em tempos de avivamento nós vemos milagres em profusão, não é um milagrezinho ali, outro ali, é muito milagre acontecendo ao mesmo tempo. Em tempos de avivamento a igreja é quebrantada, em tempos de avivamento há uma sensibilidade ao pecado, há uma sensibilidade a não magoarmos o coração de Deus. Em tempos de avivamento há um desejo de agradar ao Senhor, há um desejo incomum de estar na presença de Deus, de cultuar ao Senhor. Em tempos de avivamento o culto não é um enfado. Em tempos de avivamento a adoração pode ser aqui gloriosa como tivemos aqui hoje, mas pode ser com violãozinho velho, com 5 cordas, lá na sua casa. Em tempos de avivamento o que a gente quer é estar na presença de Deus. Em tempos de avivamento há salvação. Você está orando por alguém que está com o coração duro, e você diz: há tanto tempo estou orando por uma pessoa. Em tempos de avivamento os corações mais duros são quebrantados, e conversões maravilhosas acontecem. Em tempos de avivamento, a igreja desfruta de uma presença gloriosa. Aleluia! Deus se faz presente. Nós temos muitos relatos de avivamento na Bíblia e na história da igreja. Glória a Deus. É um tempo onde as águas do Espírito são derramadas abundantemente. Posso te dizer algo? Nós estamos precisando de um novo derramar das águas de Deus nas nossas vidas. Nós estamos precisando de um tempo de avivamento. Aleluia! O que Deus tem feito aqui, irmãos, e nós temos acompanhado e visto, e é glorioso, e nós glorificamos a Deus. Mas como já foi dito aqui esta noite, deixa eu te dizer algo: Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nós. Glória a Deus. Nós temos relatos de avivamentos ao longo da Bíblia e da história. E o que nós percebemos é o seguinte: não há modelos. Há avivamentos de várias maneiras, não há modelos. Não há métodos. Ou seja, não existe algo assim, faça isso e o avivamento virá. Vamos fazer aquilo e o avivamento virá. Porque avivamento não é obra humana, avivamento é obra divina. Deus disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Há avivamentos de várias maneiras ao longo da história. Avivamentos individuais, avivamentos de grupos, de pequenos grupos, avivamento de toda uma igreja local, avivamentos de toda uma cidade. Há relatos na história onde uma cidade inteira foi avivada, e há avivamentos onde todo um país foi tomado pelo poder de Deus. Aleluia! Desafio você a pesquisar sobre avivamentos. Nós vamos citar alguns, mas há muitos outros, há centenas deles. Quanto à sua duração, há avivamentos que duraram um dia, há avivamentos que duraram uma semana, há avivamentos que duraram alguns meses e alguns anos. Mas em todos eles, as marcas deixadas por Deus duraram muito e muito tempo na vida daquele povo. Nós queremos uma visitação especial de Deus. Nós precisamos de uma visitação especial de Deus. Nós estamos orando para que Isaías 44:3 se cumpra. Deus derrame águas. Aleluia. Você está comigo? O que Deus tem nos dito nesses dias, irmãos? Um tempo de avivamento poupa uma geração. Eu vou repetir isso. Um tempo, ainda que pequeno, de uma manifestação gloriosa de Deus, poupa toda uma geração. Uma geração que experimenta do poder e da presença de Deus é uma geração que está marcada para sempre. Aleluia. Nós vivemos num tempo, irmãos, onde há muito coração dobre e pensamento dúbio. Nós temos uma geração que vem à igreja, mas na mesma intensidade que vem à igreja se entrega aos prazeres do mundo. Não há uma sensibilidade do pecado, não há uma sensibilidade da presença e da santidade de Deus.
Mas quando uma geração é tocada pelo poder de Deus, o que esta geração quer, acima de qualquer outra coisa, é a presença de Deus em sua vida. Há um cântico que nós cantamos, não é? Quem um dia pisou no Santo dos Santos não quer outra coisa, é exatamente isso. Quem provou de Deus não se contenta com nada que não seja a presença de Deus. E é por isso que quem já provou de Deus não se contenta com um culto, meio culto. Não se contenta com uma adoração, meia adoração. Nós queremos algo intenso, porque nós sabemos que quando a presença vem, tudo muda. Quando a presença chega, tudo se transforma. Então olha isso, um tempo de avivamento poupa uma geração. Queria que você abrisse num texto muito interessante comigo, lá no livro de Juízes. Abra comigo em Juízes. Olha o que diz a palavra de Deus. Juízes capítulo 2, versículo 10. Aliás, vamos ler um pouquinho antes, versículo 8. Aleluia, você está com a palavra de Deus aí? Aleluia. Eu amo a minha Bíblia. Você ama a Bíblia? Aleluia. Juízes capítulo 2, versículo 8. Olha o que aconteceu. Vai abrindo aí. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Olha o versículo 10, preste atenção, irmãos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Qual geração? A geração que viveu junto com Josué. A geração que viu os milagres de Deus, que viu o Jordão se abrir para que o povo atravessasse a seco, que viu as muralhas de Jericó caindo quando as trombetas foram tocadas. Uma geração que viu milagres, porque tinha um líder que tinha vida com Deus. Obrigado pelo seu amém entusiasmado. Ok. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Irmãos, uma geração se levantou depois de Josué, e o texto diz, uma geração que não conhecia o Senhor. Essa geração que se levantou depois de Josué, era uma geração que conhecia as histórias de seus pais. Eles conheciam os feitos de Deus na vida de seus pais, mas eles mesmos não haviam vivido nenhuma experiência com Deus. Eles tinham as histórias, mas não tinham as experiências. Aleluia. Uma geração se levantou que conhecia as histórias, mas não conheciam as experiências com Deus. Um tempo de avivamento poupa uma geração, para marcar a geração seguinte. Nós temos um compromisso com a nossa geração, de trazermos a presença de Deus para este tempo. Mas não só isso, nós temos um compromisso de marcar a próxima geração, para que ela também tenha uma experiência pessoal com Deus. Cada geração precisa marcar a próxima geração. Eu vou repetir isso. Cada geração precisa marcar a próxima geração. Cada geração precisa marcar a próxima geração, para que não se levante uma geração que não conhece a Deus.
àqueles que estão vivendo dos milagres que ouviram dizer, àqueles que estão vivendo das experiências que ouviram falar. O Deus de teus pais é também o teu Deus. O Deus de teus pais é o Deus que quer se revelar a você. Nós precisamos que esta geração seja marcada por uma presença gloriosa do Senhor. A gente não pode viver das experiências que ficaram no passado. E é por isso que nós oramos, para que as águas de Deus desçam sobre os sedentos, e as correntes de águas venham sobre a terra seca. Essa é a nossa oração aqui esta noite. Que Deus marque a geração atual e a que está se levantando. Aleluia, com uma gloriosa presença, porque um tempo de avivamento poupa uma geração. Aleluia. Se no teu coração existe algo dizendo assim, clamando assim: eu quero fazer parte desta geração que será poupada pela presença de Deus, é porque Deus já está te atraindo para Ele. Aleluia. Deus tem mais. Deus tem mais. Avivamento não pode ser produzido por homens. A promessa diz que é Deus que vai derramar. É promessa, é promessa. Não podemos produzi-lo, mas podemos clamar por ele. Irmãos, pode ser que gerações passem sem que Deus não venha visitar o seu povo, mas a gente tem que começar a desenvolver um desejo, um anseio dentro de nós, que é este: a minha geração não passará sem ver a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Levanta a tua mão comigo, diz assim: a minha geração não passará sem que vejamos a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, nós não podemos produzir avivamento, mas algumas coisas que nós podemos fazer para preparar um ambiente para um avivamento. Um avivamento, ele não vem em qualquer ambiente, ele não vem num ambiente onde não há reverência, ele não vem num ambiente onde não há desejo pela presença de Deus. Ele não vem num ambiente onde as pessoas estão assim, metade com o coração em Deus e metade com o coração em outras coisas. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Sabe por quê? Porque quando você está buscando Deus, Ele já está disposto a ser achado. Ninguém busca Deus por si próprio. Se você busca Deus, é porque Deus já o está atraindo para Ele. Se há um desejo nascendo dentro de você, se há algo clamando por mais de Deus, é o próprio Deus que já está te atraindo para Ele. Aleluia. A Bíblia diz: quando alguém o busca de todo o coração, vai encontrá-lo. O Tom Tinney, um querido irmão americano, ele escreveu um livro sobre isso, Caçadores de Deus, e ele escreveu um outro livro falando sobre estas coisas, e ele diz assim, que ele brincava de esconde-esconde com a sua filha pequena, mas o objetivo do brincar de esconde-esconde era ser achado. Era uma brincadeira com a filha, que ele sempre deixava o pedaço do pé para fora da cortina, deixava uma parte do corpo para cima do sofá. Por quê? Porque o que ele queria era ver a alegria dela, uma criança pequena, a alegria dela quando encontrava o pai. E ele disse: Deus é assim, Deus quer ser encontrado. Deus quer ser encontrado. A pergunta é: tem alguém procurando por ele? Porque se você estiver procurando por ele, ele quer ser encontrado. Algumas coisas que nós podemos fazer para preparar esse ambiente. A primeira coisa é discernir o que Deus está querendo fazer em nosso tempo. Há um texto muito interessante no primeiro livro de Crônicas. Você pode abrir lá comigo, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Ei.
1 Crônicas 12:32 diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Eles estão falando de cada tribo aqui, mas quando fala dos filhos de Issacar, eles dizem, eles eram conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Irmãos, nós devemos ser conhecedores de nossa época. Nós devemos saber o que Deus está querendo fazer na nossa geração. Está comigo? Então deixa eu te pincelar o que Deus está fazendo nos últimos 500 anos. Tudo isso, pastor, tudo isso. Nos últimos 500 anos nós tivemos muitos movimentos de avivamento, mas há 4 deles que são muito especiais. Escute, me acompanhe, esteja comigo aqui. Vamos lá. 4 grandes movimentos nos últimos 500 anos. O primeiro deles foi a Reforma Protestante do século XVI. E o que aconteceu naquele movimento do século XVI? Houve um retorno da igreja à palavra de Deus. O lema da reforma era somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Por quê? Porque até aquele momento a igreja, com raras exceções, é claro que Deus sempre teve o remanescente fiel, mas a igreja de uma maneira geral vivia sob a tradição dos homens. E Deus levanta homens no século XVI, Lutero, Calvino, Zwinglio, e vamos lá. Para quê? Para que a igreja se voltasse para as Escrituras. Para a igreja se voltasse para a palavra de Deus. Aleluia! Houve um reavivamento da palavra. Vamos voltar à palavra, somente a palavra. Só cremos naquilo que está na palavra. A nossa única regra de fé e prática é a palavra. Está comigo ou não? Isso é real para nós hoje, irmãos. Nós só temos uma regra de fé e prática. Se chama a palavra de Deus. Diga, palavra de Deus. Ok? Nada está acima da palavra. Nós seguimos homens enquanto homens estão submissos à palavra. Nós não temos nenhum outro livro que tenha tanta autoridade quanto a palavra. Não há nenhuma tradição humana na igreja cristã evangélica que esteja acima da palavra. Porque a palavra é a nossa única regra de fé e prática. Um retorno à palavra. Diga, retorno à palavra. Ok? Mas um século depois, 1,5 século depois, alguns homens começaram a perceber o seguinte: não basta crer corretamente. Você está comigo? Não basta crer corretamente, é necessário viver corretamente. Não adianta conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não nada do que está nela. Não adianta conhecer e não praticar. E aí esse segundo movimento foi o movimento de santidade, o movimento pietista. O movimento que começa lá na Alemanha, mas atinge depois a Inglaterra com John Wesley e seu irmão Carlos e a turma do Clube Santo. Qual era a ênfase? Não basta conhecer a palavra, é necessário viver a palavra. Aleluia. Eu não sei se isso é importante para você, mas é muito importante para nós hoje ainda. Foi um retorno à santidade. Retorno à vida santa, retorno a uma vida íntegra, a palavra de Deus moldando o nosso caráter e a nossa maneira de viver. Diga assim comigo, retorno à santidade. Diga novamente, retorno à santidade. Ok? Agora já temos 2 coisas que Deus restaurou na igreja, a palavra e a santidade. 1 século depois, aproximadamente 1 século depois, há um outro movimento surgindo, que vai levar mais ou menos 1 século e pouco, chamado de a era missionária, a era de evangelismo, a era de missões. Então Deus já tinha restaurado a palavra, depois Deus restaurou a santidade, e agora Deus está impulsionando a igreja para pregar o evangelho, para ganhar vidas para Jesus, para alcançar os povos que ainda não haviam sido alcançados. Aleluia, glória a Deus. E há nessa era missionária a história muito maravilhosa de um grupo chamado de os morávios.
O que era esse grupo? Esse grupo eram refugiados, eram pessoas que haviam sido expulsas do que depois veio a ser a região da Tchecoslováquia, e eles estão caminhando, um grupo de muitas famílias, lá na Saxônia, Alemanha, na Saxônia, tem um homem muito rico e muito crente, que tem muitas terras. O seu nome é von Zinzendorf, um conde, e ele acolhe essas famílias de morávios, ele acolhe em suas terras e diz: vocês podem se estabelecer nas minhas terras. Mas esse homem era um homem muito piedoso, era um homem que veio do pietismo, era um homem que tinha uma vida correta com Deus. Então ele diz assim: vocês se estabelecem nas minhas terras. Aleluia. Com uma condição: vocês podem ficar aqui, construir casas, trabalhar a terra, criar o gado, mas tem uma condição: vocês têm que realizar uma reunião de oração todos os dias. Todos os dias, nesta comunidade, num lugar chamado Herrhunt. O avivamento dos irmãos de Herrhunt. Neste lugar vocês terão uma reunião de oração todos os dias. Muitos morávios não gostaram. Fala: para que orar todo dia? A gente já tem tanta coisa para fazer, a gente já vai no culto todo domingo. Por que orar todo dia? Mas começaram a orar. Esses dias eu estava estudando isso e alguém disse a data de quando começou esse movimento de oração entre os morávios. Sabe qual foi a data? 13 de agosto. de agosto de 1745, se não me engano. Eles começaram a orar, irmãos. Eram orando meio sem vontade de orar. Mas sabe o que aconteceu? Deus visitou aquele grupo. Uma presença de Deus veio naquele lugar. E sabe o que eles pediram para o conde von Zinzendorf? Eles pediram: não queremos uma reunião de oração, queremos 3 reuniões ao dia. Queremos orar antes do trabalho, queremos orar ao meio-dia e queremos orar depois do trabalho no final da tarde. Nós queremos orar. Sabe por que eles queriam orar? Porque Deus visitou aquele povo. A presença de Deus começou naquele lugar. Posso te contar uma história bacana? Você sabe quanto tempo durou essa reunião de oração que começou no dia 13 de agosto? Sabe quanto tempo durou? 100 anos. Ininterruptamente aquele grupo orou por 100 anos. Vai estudar, leia sobre os morávios. 100 anos, isso é avivamento. Todos os dias orando, e a presença de Deus vindo. Irmãos, uma coisa é quando nós oramos, e podemos orar muito, mas Deus, parece que o céu é de bronze. A gente ora, como dizia o pastor Marcelo de Almeida, ora até o canto da boca fazer espuma, mas nada acontece. Outra coisa é quando você começa a orar e a presença vem, porque você não quer mais sair daquele lugar. Acaba o mundo, eu quero ficar aqui na presença de Deus. Aleluia. Você sabe qual foi o resultado daquele movimento de oração? Este grupo de irmãos foi o grupo que mais mandou missionários para todas as partes do mundo. Aleluia. Avivamento. Houve um avivamento de evangelismo entre os morávios. É somente uma história desse tempo. E é uma história muito interessante. 2 jovens morávios, eles descobriram que um senhor inglês possuía uma ilha no Caribe, era dono de uma ilha, e esse senhor inglês tinha muitos escravos negros nessa ilha trabalhando para ele, e ele não permitia que nenhum missionário entrasse ali para pregar o evangelho para aqueles homens. 2 jovens morávios, desse grupo que orava 3 vezes ao dia por 100 anos, 2 jovens, eles sentiram-se tocados por Deus para ir até aquela ilha, para pregar o evangelho para aqueles escravos. Eles não tinham como pagar a passagem, e eles só tinham uma maneira de entrar naquela ilha, vendendo-se como escravos para aquele senhor, para poder entrar na ilha e pregar o evangelho para os escravos que lá trabalhavam. E eles fizeram isso.
se venderam como escravos. Com o dinheiro da venda, pagaram as suas passagens para irem de navio da Inglaterra para o Caribe, para nunca mais voltarem, porque se venderam perpetuamente para irem trabalhar numa ilha, apenas para pregar o evangelho para aqueles escravos. E a história diz que quando o navio está se afastando da terra, e muitos moráveis e as famílias deles estavam lá no cais, olhando e chorando pelos dois jovens que estavam entregando as suas vidas para missões. Um dos jovens subiu na proa do navio e gritou para sua família: o Cordeiro de Deus é digno pelo seu sacrifício. Esta frase se tornou o lema das missões morávias. O Cordeiro de Deus é digno pelo seu sacrifício. O que eles estavam querendo dizer? Vocês estão achando que a gente está fazendo grande coisa em nos vender como escravos para pregar o evangelho? Isso não é nada comparado ao sacrifício do Filho de Deus, que desceu do céu e veio morrer por nós aqui na terra. Quando é que coração de jovens se quebrantam a ponto de entregarem a sua juventude a Deus em missões? Quando temos avivamento, quando temos presença de Deus, quando temos Deus no meio do seu povo. Deus restaurou a palavra, Deus restaurou a santidade, Deus restaurou o ardor missionário de pregar o evangelho. Mas há um quarto movimento na história, que começa no início do século 20, que é o movimento pentecostal. O movimento do avivamento espiritual, do retorno ao poder do Espírito e aos dons espirituais, em profusão na igreja. Aleluia! Você está comigo aqui? Na passagem de ano, de 1899 para o ano de 1900, na virada do ano, um grupo de alunos do Bethel College, em Topeka, Kansas, liderados por um pastor, Charles Parham. Este grupo de jovens, eles começam a estudar algo que o pastor tinha proposto. Qual é a evidência da descida do Espírito Santo no livro de Atos? E eles se dividiram em grupos, e eles começaram a estudar. E quando eles se reuniram, para todos falarem qual era o resultado daquela pesquisa bíblica, todos eles chegaram à seguinte conclusão: o sinal, a evidência de que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas é que elas falavam em línguas. Elas falavam em línguas estranhas. E eles chegaram todos a esta mesma conclusão. E na passagem de ano, eles estavam todos orando. Aleluia. E pela primeira vez na era moderna, e é claro que esse movimento de línguas, ele vem desde a era apostólica, irmãos. Mas Deus estava iniciando algo especial no início do século 20, lá em Kansas, nos Estados Unidos. Enquanto eles estavam orando, Deus tomou uma mulher, seu nome era Agnes Osman. Foi a primeira mulher que nesta nova visão recebeu o batismo com o Espírito Santo na evidência de falar em línguas estranhas. Deus a tomou e ela falou em línguas, e todos eles foram batizados no Espírito Santo. E começaram a ensinar esta nova doutrina, é doutrina bíblica. Começaram a ensinar. Um jovem negro de Los Angeles, um jovem pastor, obeso, cego de um olho, mancava de uma perna. Ele foi até onde Charles Parham estava ensinando sobre batismo com o Espírito Santo. E naquele tempo, como é hoje em muitos lugares dos Estados Unidos, devido à segregação racial, oh Senhor, Tu és maravilhoso. Este jovem pastor chamado William Seymour, ele se senta do lado de fora da classe, porque ele não tinha direito de estar na mesma classe com os brancos. E ele começa a ouvir os ensinamentos de que Deus batiza com o Espírito Santo, de que há um poder reservado para aqueles que o buscam, de que há um fogo, um batismo de fogo do Espírito para aqueles que querem mais de Deus. Ele começa a ouvir, e Deus o batiza poderosamente no Espírito Santo. Este jovem volta para Los Angeles,
E ele, com alguns irmãos que também recebem a promessa, eles alugam um galpão. É um galpão de frutas desativado. Aleluia. E eles começam ali um movimento chamado Movimento da Fé Apostólica. E estes homens começam, irmãos, um movimento que vai varrer os Estados Unidos, que vai varrer o mundo. Tem início o movimento pentecostal moderno. Poder do Espírito restaurado na igreja. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O púlpito de William Seymour era uma caixa de frutas virada ao contrário. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Há relatos de como eram os cultos ali no Apostolic Faith. Os cultos demoravam muitas horas, porque o William Seymour entrava com a sua cabeça dentro daquela caixa de frutas, e ele orava, e ele orava, e ele orava, e os irmãos oravam, cantavam, testemunhavam, e o William Seymour orava, mas diz os relatos que quando ele se levantava, ele dizia: assim diz o Senhor. E quando ele dizia: assim diz o Senhor, a presença de Deus vinha naquele lugar. Homens e mulheres eram batizados no Espírito, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram cheias do Espírito Santo. Um mover glorioso de Deus. Deus levantou um jovem negro discriminado, cego, manco, para mostrar que a excelência do poder está nele. A excelência do poder está nele. E de todo o país e de todas as partes do mundo, pessoas vinham a Los Angeles, Rua Azusa, num antigo galpão de frutas, ver um negro cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Conta-se a história que um jornalista foi mandado de Nova York. Ele era um jornalista do New York Times, Nova York, costa leste. Ele atravessou todo o país e foi até a costa oeste em Los Angeles, conhecer esta nova onda de fanatismo. Esses novos fanáticos, esses novos grupos fanáticos dos pentecostais. E lá veio o jornalista de Nova York a Los Angeles. E quando chega em Los Angeles, ele vai participar de um dos cultos para escrever um artigo denegrindo o movimento pentecostal. Eu vou te resumir a história. Coitado dele, se converteu. E mais, foi cheio do Espírito Santo. E foi despedido do New York Times. Mas agora ele era um desempregado cheio do Espírito Santo. O movimento de Rua Azusa ajuntou negros, latinos, estrangeiros que trabalhavam nos Estados Unidos. As mulheres, até então discriminadas, começaram a ter um papel fundamental, porque aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Quando se dá liberdade ao Espírito Santo, Ele faz o que Ele quer no meio da igreja. Mulheres se levantaram poderosamente, e 2 jovens estrangeiros, suecos, que trabalhavam nos Estados Unidos, participando dos cultos de Rua Azusa, foram cheios do Espírito, e Deus falou com eles, porque aonde o Espírito Santo tem liberdade, Ele fala claramente. Não há dúvidas quando o Espírito Santo fala num ambiente que lhe dá liberdade. Queremos ouvir a sua voz aqui esta noite, Senhor. Oh! O Espírito Santo falou àqueles 2 jovens: vão a Belém pregar o Evangelho. E eles falaram: sim, nós vamos. E eles estavam pensando que era Belém na Palestina. E o Espírito Santo disse: não é na Palestina. E eles foram olhar no mapa e acharam uma cidadezinha chamada Belém, num estado de um país da América do Sul chamado Brasil. E eles falaram: então é para o Brasil que nós vamos. Ninguém mandou aqueles jovens. Eles não vieram com dinheiro de ninguém, nem com o apoio de ninguém. Deus os mandou e eles vieram.
pagaram a passagem de navio e vieram e colocaram os pés aqui em Belém do Pará, sem saber uma palavra em português. Eram suecos que trabalhavam nos Estados Unidos e aqui pisaram só sob uma direção de Deus. Aleluia. E agora? Para resumir a história, irmãos, esses dois jovens, cheios do Espírito, começaram um movimento que se tornou em uma das maiores igrejas do mundo, as Assembleias de Deus no Brasil. Dois jovens que deram ouvidos à voz do Senhor, cheios do Espírito Santo, disseram: eis-me aqui, porque aonde o Espírito Santo está, pessoas são vocacionadas, chamadas e despertadas para os seus ministérios. Se você está dizendo aí que você não tem ministério, você está precisando de um toque do Espírito, porque quando o Espírito tocar você, você vai dizer: eu estou aqui para fazer qualquer coisa. Nós temos então no movimento pentecostal a volta do mover do Espírito Santo, a restauração dos dons espirituais e do poder do Espírito. Palavra, santidade, missões, poder do Espírito. 4 movimentos ao longo de 500 anos. Se você ler a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11, você vai ver que Paulo está dizendo assim: Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se você pegar os movimentos de avivamento da reforma para cá, você vai ver, primeiro Deus restaurou a palavra, mestre. Depois Deus restaurou a santidade e o cuidado com a santidade. Quem é o guardião da santidade no corpo de Cristo? Pastores. Depois Deus restaurou missões, evangelista. Depois Deus restaurou os dons do Espírito, profeta. Faltou um, irmãos. É a era que nós estamos. Nós estamos no tempo do mover apostólico. Nós estamos no tempo do mover apostólico. E o que é restaurado no mover apostólico? Todos os 4 moveres juntos: palavra, santidade, missões e poder do Espírito Santo. Lembra? O apostólico toca todos os outros. Lembra disso? O apostólico toca todos os outros. É tempo do mover apostólico na igreja, aonde palavra, santidade, missões e poder do Espírito são manifestos. É o mover apostólico. Discernir os tempos é saber que nós estamos no mover apostólico. Eu não estou falando de título apostólico, estou falando do mover e da função apostólica. Nesse tempo o apostólico estabelece e ele equilibra palavra, santidade, missões e poder. Palavra, santidade, missões e poder. E isso tem que estar equilibrado na sua vida. A gente aqui que está precisando de mais palavra na sua vida. Seu conhecimento da palavra é pobre. Seu conhecimento da palavra não dá nem para começar. Mergulhe na palavra, estude a palavra, leia a palavra. Mas a gente aqui que está precisando de santidade na vida, conhece a palavra, mas vive no pecado. Conhece a palavra, mas vive flertando com o pecado. Santidade, vida santa, abandona o pecado e aquilo que Deus não se agrada. Você diz: eu não tenho força, a força virá do Senhor. Ei jovem, castidade. Ei jovem, você não casou, castidade. Oh, honestidade, irmão. Verdade, não mentira. Vida no altar, santidade. Alguns que estão precisando despertar-se para pregar o Evangelho. Você só está recebendo e não repartindo nada com ninguém. E há outros aqui que estão precisando do poder do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no poder do Espírito, em línguas de fogo, meu irmão, quero te dizer, é de repente, pode ser agora que o vento impetuoso vai soprar nesse lugar. Você pode ser batizado no Espírito Santo agora, não depende de ambiente, nem de clima, nem de ninguém provocando um ambiente. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E se o seu coração está aberto, você pode receber um batismo de fogo. Abra o teu coração, isso é para você.
Oh! Nós estamos no mover apostólico. É a primeira coisa que a gente precisa saber. Agora eu vou correr, porque o tempo já foi. A segunda coisa que precisamos, além de discernir o tempo, e o nosso tempo é o tempo apostólico. Palavra, santidade, missões e poder do Espírito. Aleluia! Ninguém segura uma igreja assim, irmãos. Uma igreja da palavra, uma igreja que vive em santidade, uma igreja que quer avançar e conquistar vidas, resgatar vidas do inferno para Deus, e que vive debaixo do poder do Espírito Santo. Ninguém segura essa igreja. Parece que isso não está empolgando você, mas está me empolgando, porque é essa igreja que nós queremos ser. Você não veio aqui só para receber, você não veio assistir. Aqui você não é cliente nem sócio, você é igreja. Se envolva nisso, mergulhe nisso. Sobre o vale de ossos secos, Deus manda soprar o Espírito. A segunda coisa que precisamos é visão de reino. Visão de reino, diga visão de reino. E isso tem a ver com sabermos que nós estamos agora no reino de Deus. Apocalipse 1:6 diz que Jesus Cristo nos fez um reino sacerdotal. Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há dois reinos espirituais: império das trevas e reino de Deus, reino de luz. Não dá para a gente entrar nos detalhes, mas deixa eu te dizer algo. Nós saímos do império das trevas. Aqui as leis eram as leis das trevas. Aqui a lei era: viva como você quer, satisfaça-se, busque o seu prazer, a sua felicidade a seu modo. Império das trevas. Mas nós somos tirados do império das trevas, e agora nós estamos num reino que tem rei. E a lei do reino é: viva como Deus quer. Viva como Deus quer. No reino, a palavra do rei é lei. Está comigo ou não? Só quero ler um texto com você rapidinho, não dá para a gente ir, infelizmente. Mas Lucas capítulo 7, oh glória, aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 18. Deixa eu te resumir o que está acontecendo aqui. João Batista manda alguns discípulos até Jesus perguntar assim: você é o rei ou a gente tem que esperar outro? Eles perguntam: você é o Messias? Você é o Messias? E Messias significa ungido. Na verdade eles estão perguntando assim: você é o rei que a gente estava esperando? Aleluia. Versículo 20 do capítulo 7. Quando os homens chegaram junto dele, junto de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Jesus não responde, irmãos. Olha que interessante. Os homens perguntam: você é o rei? Ele não responde. Olha o que diz o versículo 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Os homens vêm e perguntam: você é o rei? Ele não responde. Cura um, dá vista para o cego, liberta outro de espírito maligno. Ele não responde. Ele vai fazendo isso, ele vai curando. E aí ele se vira e diz: então Jesus lhes respondeu: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho.
que Jesus está dizendo é isso: quando o reino chega, tudo que é do outro reino tem que ir embora. Quando o reino de Deus chega, tudo que é do reino das trevas tem que ir embora. O rei chegou, a doença vai embora. O rei chegou, o espírito maligno vai embora. O rei chegou, a miséria vai embora. O rei chegou, tudo que é das trevas vai embora. Posso te dar uma boa notícia? Você está no reino. Se tem algumas coisas que não pertencem ao reino das trevas na sua vida, manda embora. E eles vão obedecer, irmãos, porque no reino de Deus a palavra do rei é lei. O rei diz e todos lhe obedecem. Irmãos, tem coisas que não são do reino de Deus e que estão nas nossas vidas, não pertence ao reino de Deus. Olha o que Jesus Cristo disse: quando o rei chega, tudo que não é do reino tem que ir embora. Tudo que não é do reino. O que não é do reino que está na sua vida, manda embora em nome de Jesus. Quando Jesus estava no barco, ele disse assim: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Sabe por que eles obedeceram? Porque a natureza que foi criada por Deus obedece à voz do rei. Quando o rei fala, tudo lhe obedece. Posso te dar uma boa notícia? Deus nos deu autoridade do seu nome. Deus nos deu a autoridade do seu nome. Deus nos deu a autoridade do seu nome. Eu falei hoje no Café de Pastores, algo que eu ouvi de Bill Johnson, numa ministração dele, um pastor americano, cujo ministério é marcado por milagres. E ele disse algo que me incomodou, e eu quero que incomode você. Eu oro para que isso que eu vou dizer agora incomode você. Bill Johnson disse assim: Jesus não nos mandou orar pelos enfermos. Eu vou repetir: Jesus não nos mandou orar pelos enfermos. Jesus nos mandou curá-los. E não é verdade isso, irmãos? Expulsai demônios e curai os enfermos, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Porque pouca cura no nosso meio nesses dias? Porque a gente ainda não entendeu quem nós somos no reino. Nós precisamos exercer a autoridade do reino que nos foi dada para que vidas sejam abençoadas. Você diz: Deus pode ter um propósito com a enfermidade. Irmão, a Bíblia não diz isso. E mesmo se Deus tivesse um propósito com a enfermidade, isso seria a exceção e não a regra. Tem que ver muito mais cura no nosso meio. E quando o Espírito Santo visita a igreja em avivamento, uma das marcas é curas, 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 curas. Não precisa chamar ninguém, é você que ora e Deus cura. Você é cheio do Espírito. Hey, discernir o que Deus está fazendo. Estamos na era apostólica. Ter a visão de reino. Nós estamos no reino de Deus. Eu queria que Deus falasse com você a respeito disso. Não dá tempo da gente falar. Eu queria que o Espírito Santo começasse a te incomodar. Se você está no reino, você está vivendo na lei do rei. Aleluia! Se tem algo na tua vida que é do antigo reino, tem que ir embora da tua vida. E você pode repreender e mandar embora em nome de Jesus. A última coisa, o texto de Isaías 44 diz assim: Deus prometeu que Ele vai derramar água sobre o sedento. O problema não é a falta de água. Deus tem água em abundância, não há crise hídrica no céu. Deus tem muita água.
O problema é a falta de sede. Deus tem água, o que nós não temos é sede, porque a gente tem se saciado com outras águas. Mas quando a gente começar a entender que só uma água pode nos saciar de verdade e permanentemente, a gente vai abandonar todas as outras para buscar somente uma. Sede, 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 porque Deus disse: eu vou derramar água sobre o sedento. Sede, onde estão os sedentos? Sede, sede, sede. Quando alguém está com sede, ele não tem protocolo. Quando alguém está com sede, ele não fica cheio de mimimi na presença de Deus. Quando alguém está com sede, ele tem liberdade. Quando alguém está com sede, ninguém precisa dizer para você levantar a mão, levantar da cadeira, sair correndo no templo, buscar o Senhor, se ajoelhar aqui na frente. Quando alguém está com sede, ele vai às águas. Sede, sede. Quem tem sede busca. Quem tem sede gera santidade. Quem tem sede renuncia, porque há uma urgência. Oh, sede, sede. Eu não quero tentar provocar nenhum ambiente. Eu quero só que Deus fale com você nessa hora. Sede, sede por mais de Deus. Sede por mais de Deus. Nesse tempo apostólico, nesse tempo de visão de reino, Deus está procurando um povo com sede. Um povo com sede. Mas a gente não tem tempo para Deus. A gente acha que passou alguns minutos do culto já é muito. Aleluia. Aleluia. Fique em pé um instante. Ei. Oh.